Deputado, o senhor vai ser candidato a prefeito de Manaus? Serei. Como você disse muito bem, o PRB no dia 22 de abril transitou o comando do partido no Amazonas para o meu comando, e na festa em que esse comando foi anunciado, o presidente nacional do partido fez o desafio do PRB do Amazonas lançar um candidato na capital do Amazonas, portanto em Manaus. É bom dizer que isso não é uma política do PRB para Manaus apenas. O PRB tem o objetivo de lançar candidatos a prefeitos neste ano de 2016 em 10 capitais brasileiras, entre elas Manaus. E como eu estou há 5 mandatos disputando eleições proporcionais, deputado federal, 38 mil votos, 72 mil votos, 104 mil votos, 127, 167, e em Manaus essa evolução também ela é proporcional. Na última eleição tive 65 mil votos em Manaus para deputado federal, e o PRB teve na candidatura deles 40 mil votos em Manaus, logo 40 mil votos do PRB, mais 65 nosso, 105 mil votos para deputado federal em 2 candidaturas. E essas 2 candidaturas estão juntas no PRB ainda e vão trabalhar juntos na eleição de 2016. Portanto, a possibilidade de nós começarmos a eleição, e as pesquisas já dizem isso, porque sem anunciar a pré-candidatura, como você mesmo disse, pesquisas recentes já nos colocam aí. O senhor anuncia, então, formalmente, dia 10 de junho? Dia 10 de junho, às 20 horas, no Estúdio 5, e simultaneamente no Dulcidas Buffet nós vamos anunciar a pré-candidatura com 10 mil jovens e 10 mil líderes ligados ao segmento evangélico, à pesca, ao mototaxista, diversos segmentos de Manaus anunciarão junto comigo essa pré-candidatura à Prefeitura de Manaus. É uma multidão, então o senhor vai reunir em 2 lugares diferentes? E num dia só. Vai ser uma transmissão simultânea? Simultânea. Vamos usar tecnologia, né? Como não tem ambiente em Manaus que você possa pôr 20 mil pessoas, vamos colocar 10 mil jovens no Dulcidas e 10 mil líderes, homens e mulheres, como jovens também serão homens e mulheres, lá no Estúdio 5. Agora eu vejo o senhor fazer essa reflexão, a análise com base nos números, mas o senhor foi candidato até hoje, candidato proporcional. Uma eleição majoritária, ela tem algo diferente do candidato proporcional, até mesmo por ser universal, não ser segmentado. O senhor acha que essa matemática, ela ainda assim seria exata para uma candidatura majoritária? Ela é exata porque desde a minha primeira eleição foi em 1998. Aquela eleição foi segmentada. Todas as outras não foram segmentadas. Um exemplo disso é que eu sou o deputado federal que mais cresce fora das instituições evangélicas. Uma comprovação disso está, por exemplo, na eleição última de prefeito. Sim, o senhor é um candidato, caracteristicamente, que vem da comunidade evangélica. Não teria uma barreira ante outras denominações? Ao contrário. Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor pretende trabalhar isso? Primeiro, eu pretendo trabalhar isso como desdobramento de como funciona, por exemplo, o Congresso Nacional. Não sei se você sabe, mas no Congresso Nacional nós temos a bancada evangélica e a bancada católica. E essas 2 bancadas trabalham em sinergia, uma transversalidade impressionante naquilo que são temas que interessam à sociedade. Portanto, mais do que um candidato evangélico, eu sou um candidato cristão. E é bom dizer que o povo brasileiro, o povo amazonense, tem 99,3% da sua população de cristãos, não apenas evangélicos. E todos sabem que a luta de um bom político não é a favor de um segmento ou outro segmento. A luta de um bom político é, primeiro, para conhecer as necessidades da população, ter capilaridade para colher essas informações e, mais do que isso, ter isenção para governar e para apresentar um projeto que contemple a todos, independente da cor, credo ou religião, e esse é o meu objetivo. O senhor não vai se apresentar como um candidato da comunidade evangélica? De forma nenhuma, vou me apresentar como um candidato que tem interesse em trabalhar e ser um prefeito operário para melhorar a vida das pessoas em Manaus, principalmente valorizando
a participação da comunidade. É essa a proposta, é essa a novidade que eu quero trazer para essa campanha. Agora, a comunidade evangélica, a bancada evangélica, ela tem uma pauta conservadora. Inclusive, nessa semana que passou, o senhor assinou um projeto que foi apresentado na Câmara dos Deputados, que tenta derrubar uma conquista de um segmento, que é o segmento LGBT, que é a questão do nome social, usado pela comunidade, pelos gays, pelo travestis e transexual. Como o senhor pretende trabalhar isso? Assim vai ser também o Silas candidato a prefeito? Bem, primeiro eu quero deixar muito claro que eu não sou contra ninguém, absolutamente ninguém. O que acontece a respeito desse tema que você está tratando é muito simples. Existe um Congresso no Brasil, existe uma Câmara de Deputados, existe um Senado Federal, existe um Congresso. E o que aconteceu nos últimos anos? A presidente Dilma caiu, tanto quanto porque ela errou na lei de responsabilidade fiscal, como também ela errou no relacionamento com o Congresso. Quem legisla nessa nação é o Congresso Nacional. Portanto, a minha assinatura é para que esses temas sejam debatidos no Congresso e não por portaria. Eu acho um absurdo, e eu tenho certeza que as pessoas que fazem outra opção, que não a minha, tá certo? Mas que tem sentimento democrático e de independência dos poderes, do funcionamento real desses poderes, de ter a leitura de que lei tem que ser feita no Congresso. Não dá para tomar uma decisão desse nível por uma portaria, tá certo? Aliás, a presidente Dilma foi cassada porque até o orçamento ela quis alterar através de decreto, sem consultar o Congresso Nacional. Portanto, cada poder no seu local e cada debate no seu momento, tá certo? Deixa eu tomar de novo a questão da sua candidatura a prefeito. Em que contexto nasce a candidatura do deputado federal Silas Câmara a prefeito de Manaus? Primeiro, nasce num contexto de uma mudança que o Brasil está apresentando para os brasileiros, começando pela própria legislação eleitoral. Essa legislação eleitoral, os únicos recursos possíveis serão de fundo partidário e doação de pessoa física. Esta eleição eleitoral, o teto de gasto é 70% do maior orçamento registrado no TRE e aprovado na última eleição, que foi, por exemplo, o prefeito Arthur, de 5,5 milhões, portanto, ele só poderá gastar nessa eleição 3.750.000 reais. Nasce num contexto de que a estrutura eleitoral em termos de material, ela está extremamente limitada. Portanto, isso tanto é verdade que pela primeira vez em Manaus, 12 candidaturas já se colocam à disposição do povo de Manaus, dentre elas 8 expressivas, 8 de políticos com experiência ou que já participaram de eleições várias proporcionais ou algumas majoritárias. Ou seja, este é um momento que a legislação diz, todos podem ter oportunidade. E eu me coloco no contexto de que Manaus tem algumas variáveis que têm que ser analisadas por políticos que fazem política. Bem, agora, ainda nesse contexto, eu percebo que quando o senhor fala que tem uma cauda longa de candidatos, tem muitos candidatos que pertencem a grupos políticos. E o senhor pertence a um grupo político, e esse grupo político tem hoje um candidato à reeleição, que é o prefeito de Manaus, Arthur Neto. O que o senhor está vendo aí? As lideranças estão enfraquecidas ou as forças emergentes estão se firmando, como é o seu caso? Não, eu imagino que o Brasil abriu a visão dos políticos de expressão que comandam os seus grupos políticos, que o momento é de abertura e de democracia dentro do próprio grupo político. Eu, por exemplo, proponho essa candidatura em um contexto que o meu líder político, todos sabem, é o senador Omar Aziz. Mas eu tive uma conversa com o senador Omar Aziz. O governador José Mello, que é atual governador do estado, que foi eleito na nossa base política, sabe da minha intenção. E o próprio prefeito Arthur Virgílio Neto, que é da base política também do governo, tá certo? Ele é aliado do governador José Mello e Omar Aziz, também sabe do contexto da minha candidatura. Eu acho que a leitura correta para esse momento é o seguinte: não existe possibilidade de se decidir uma eleição em um turno apenas. Isso está muito claro. E em não havendo essa possibilidade,
É mais do que justo que os grupos políticos, inclusive o que eu pertenço, diga, se alguém tem sonhos, se alguém quer ter uma oportunidade, tenha no primeiro turno agora, mostre a sua proposta e mostre os seus sonhos. E num segundo turno, a discussão e o debate será outro, inclusive aí sim, levando em consideração a raiz política, a ligação política entre esse ex-candidato, porque não passou para o segundo turno, e o seu grupo político para o futuro. Bem, até dia 10, a candidatura do Ciro vai ser apenas um ensaio. Dia 10 é que a gente vai ver o senhor realmente oficializando sua candidatura. Enquanto monta esse palanque, enquanto prepara essa campanha, ou desde que o presidente do PRB anunciou que gostaria que o senhor fosse candidato a prefeito de Manaus, algum cacique ou prefeito lhe procurou para conversar sobre aliança ou de tentar desmontar o seu palanque? Não, nenhum cacique, nenhum líder, absolutamente ninguém me procurou. Na verdade, eu os procurei para comunicar e para dar um abraço e dizer que o PRB tinha definição de diretório nacional com desdobramento nos diretórios estaduais e municipais de capital de ter candidaturas próprias em 10 capitais brasileiras, entre elas Manaus, no estado do Amazonas. E posso dizer para você o seguinte, que o princípio, os pilares dessa minha candidatura é justamente essa tranquilidade, sem estresse, sem ansiedade, de poder fazer política sem opressão de ninguém e também sem a ansiedade de querer ser o maior ou o menor. Eu quero disputar essa eleição, quero mostrar minhas propostas, quero mostrar que a gente tem um time para jogar, esse jogo tão complexo da política, e Deus vai no futuro mostrar o que está preparado para Manaus e para o Amazonas. O prefeito nunca conversou com o senhor? Sobre isso, não. Mas o senhor tem aliados na Câmara Municipal de Manaus, a bancada evangélica, a Assembleia de Deus, tem parlamentares ali que ainda votam com a gestão municipal. Essa vai ser a orientação do candidato que vai ser oposição ao prefeito? Eu acho que essa é a maior demonstração para Manaus de que nós não somos um povo barrista, que nós não criamos barreiras para relacionamento. Imagine você que os evangélicos da Câmara Municipal, a maioria não se elegeram na base do prefeito Arthur. A maioria se elegeu na base de outras candidaturas. E, no entanto, estão dando sustentabilidade e governabilidade durante todo o mandato do prefeito Arthur. Se você olhar ontem as publicações do prefeito Arthur e dos próprios vereadores evangélicos, você vai ver que todos eles estavam na entrega de títulos, na inauguração de obras. Isso é uma demonstração clara de que nós não estamos entrando numa guerra, nós estamos entrando numa disputa eleitoral, que o principal ponto deve ser as ideias. O povo brasileiro, o povo de Manaus, o povo do Amazonas, na minha opinião, não aceita mais essa política rasteira, de baixo nível, aonde a demonstração mais clara é de quem presta ou quem não presta, a partir da sua vida pessoal, a partir do passado distante, mas o povo quer, numa comprovação de vida pública preguiça positiva, limpa, saber o que a pessoa pensa sobre o seu dia a dia. E é nisso que eu quero entrar. O que eu quero entrar é no debate dos problemas da sociedade, da comunidade, e dizer para o povo de Manaus que, se eleito for, eu quero ser um prefeito operário. Na alegria ou na tristeza, está perto do povo. Com muito dinheiro ou sem dinheiro, perto do povo. Podendo resolver ou não, perto da comunidade. É isso que a comunidade quer. Ela quer carinho e quer uma satisfação de quem ela governa. Bem, o senhor candidato, evidentemente, não aprova a gestão do prefeito Arthur Neto, já que se coloca para sucedê-lo. Que avaliação o senhor faz da gestão do prefeito Arthur Neto? Talvez essa seja a novidade dessa campanha. Eu quero dizer para a população de Manaus, do Amazonas, que o meu objetivo é avaliar não apenas a administração do prefeito Arthur Neto, mas todas as últimas 10 administrações de Manaus, porque não se faz políticas públicas a partir de um governo, se faz a partir de uma história, da continuação daquilo que efetivamente se confirmou como bom. Por exemplo, o prefeito Arthur Neto continuou com o Bolsa Universitário, que era um programa do Serafim Correia, tá certo? E não vejo nenhum problema nisso. Mas, por exemplo, descontinuou o bilhete único que dava, tá certo, ao morador de Manaus,
a possibilidade de andar determinada quantidade de horas com um bilhete só. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer um estudo com a minha equipe do que foi positivo nos últimos governos. Eu não vou debater o que é negativo, até porque a população está avaliando isso e demonstra isso quando diz que vota ou não vota. Então, o que eu pretendo fazer é o seguinte: eu não pretendo levantar críticas nem a prefeito A, nem a prefeito B e nem a candidato C. Eu pretendo apresentar uma proposta firme, uma proposta com musculatura de argumentos efetivamente forte, para que a população imagine que a minha proposta tem o que haver. Detalhe, eu não pretendo dizer à população que eu vou ser mágico, que eu vou resolver todos os problemas de Manaus, porque quem fez isso já caiu e tropeçou na sua palavra. Eu pretendo dizer à população que serei um prefeito, que eu serei um prefeito operário, que eu serei um prefeito esforçado e que naquilo que eu me proponho, pelo menos 4 bases principais: educação, saúde, família e uma boa administração, principalmente daquilo que diz respeito à infraestrutura. Quero dizer para a população que eu acho que o segredo de uma sociedade organizada e equilibrada passa pela família. Isso é uma discussão, um debate muito amplo, que quando eu tiver a oportunidade eu vou demonstrar que o problema da educação está na família, o problema da saúde está na família, o problema da limpeza da cidade está na família, o problema até mesmo da manutenção das ruas, das calçadas, tudo isso passa pela família. O problema da segurança pública, imagine você que 60% da população de Manaus não está preocupado mais com saúde, com educação, com emprego, com nada, nem com buraco, está preocupado com segurança pública. Então, eu quero concentrar, eu quero me esforçar em apresentar uma proposta para Manaus, pelo menos para 5 pontos desses problemas, e dizer que os outros nós vamos lutar por eles, mas que nós vamos fazer apenas aquilo que a Prefeitura e a nossa capacidade de articular outros recursos, sejam do governo federal, sem aquela velha briga. Eu acho que isso é novidade na política, sem o barrismo. Não, fulano é do PMDB, eu não posso pensar com o PMDB. Fulano é do PSDB, eu não posso falar com o PSDB. Fulano é do PT, eu não posso falar com o PT porque a presidenta caiu. Não, eu vou ser um deputado que já tem uma experiência, aliás, eu sou um deputado que já tem uma experiência, e para isso pretendo aplicar, como prefeito da cidade de Manaus, essa experiência parlamentar para me movimentar com todas as áreas, tanto da vida pública e partidária brasileira, como também com outras oportunidades que tem de trazer recursos para Manaus para poder melhorar a vida do povo de Amazonas. O senhor é um candidato que conhece Manaus? Conheço Manaus. Como você mesmo disse, eu não posso negar minha origem. Só para você ter uma ideia, todos sabem, eu sou evangélico, sou da Assembleia de Deus, só para você ter uma ideia, Manaus tem, só em Manaus, templos da Assembleia de Deus, 1.177 templos. E eu tenho o hábito de conviver com essa comunidade muito profundamente, muito próximo, tá certo? E isso é como o senhor irriga a política que o senhor faz? Não é como eu irrigo, mas é como eu colho informação para o meu trabalho. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quem me conhece sabe que eu sou um deputado e sou o deputado que mais anda nesse estado. Para você ter uma ideia, eu tenho quase 20 anos de vida pública. Em média, eu já andei 30 vezes em cada um dos municípios e conheço 3.500 comunidades do interior do estado. E em Manaus não é diferente. Porque quando eu tenho uma referência para fazer uma visita como essa em um templo, ou em um amigo, em uma célula, em uma reunião, automaticamente é natural que eu receba as demandas. Afinal de contas, eu sou um agente público. Então, quando você se comunica com essas pessoas, as pessoas automaticamente dizem: olha, na minha comunidade a escola não presta, o posto médico não tem médico, a rua está cheia de buraco. Então, quer dizer, não deixa de ser essa uma fonte muito importante de informação que eu bebo e com muita humildade tento defender essas reivindicações. Deputado, como o senhor pretende politicamente, partidariamente, viabilizar a sua candidatura? Eu falo de arcos de alianças partidárias. O senhor tem partidos sob sua órbita, agora estava muito namorando com o PR, que aliás, o senhor tem uma relação com o PR porque sua esposa se filiou lá no Acre ao partido do Alfredo Nascimento. Como seria essa convivência com o PR que tem um candidato a prefeito? Bem, primeiro eu quero explicar a minha relação com o Partido da República. Todos sabem que eu tenho, inclusive eu tenho pelo ex-prefeito de Manaus, ex-senador da República, ex-ministro do Transportes, atualmente deputado federal Alfredo Nascimento, uma relação muito fraterna. E política a gente não faz pensando no dia de hoje, você faz
política projetando os passos eleitorais para frente. E eu e o ex-ministro Alfredo Nascimento, deputado federal e presidente do PR, temos uma aliança ensaiada, conversada, que nós estamos desenvolvendo para o futuro. Hoje ele tem um candidato, aliás, um belo candidato, com todo respeito aos outros, que é o ex-vereador e ex-deputado estadual e ex-candidato a governador do estado, Marcelo Ramos, doutor Marcelo Ramos, advogado, inclusive, meu amigo pessoal. E ele tem o arco de aliança dele lá. Inclusive, partidos que historicamente são ligados a mim, como o PTC e o PEN, estão lá e lá ficarão. Tá certo? Agora, a política também é um momento. E esse momento se abriu para que eu pudesse apresentar uma candidatura majoritária em Manaus. Já tive uma conversa com o Alfredo, como eu tive com o Omar, como eu tive com o Melo, como eu tive com o próprio Arthur. Tá certo? E não vejo nenhuma incompatibilidade, até porque, como eu disse para você, esse momento político de Manaus é uma corrida em 2 turnos. Então é bom que todas as pessoas que têm sentimento de compromisso com Manaus e que tenham musculatura para poder fazer uma corrida eleitoral, façam, e no segundo turno mostrem aquilo que foram capazes de conquistar no primeiro turno e façam suas alianças. Portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade de convivência, minha convivência é muito boa, é de muito bom, vamos dizer assim, tamanho, e eu estou muito tranquilo quanto a essa questão de não agradar, mas também não desagradar ninguém. Bem, os números que estão aparecendo nessas sondagens de véspera de início de campanha eleitoral indicam que deveremos ter sim segundo turno em Manaus, é o que os números indicam. Agora indicam também que quem passa para o segundo turno é o prefeito Arthur Neto e um outro candidato. O senhor estaria em que palanque? No outro ou no do prefeito Arthur Neto? Eu estarei no meu palanque porque eu vou para o segundo turno, tá certo? Eu tenho convicção de que eu estarei no segundo turno. E estarei no segundo turno respeitando a candidatura do meu amigo, prefeito Arthur Virgílio Neto. Nós o apoiamos em diversas candidaturas. Aliás, eu sempre costumo dizer que eu não tenho nenhum adversário, nenhum político que já assumiu cargo majoritário nesse estado, seja para governador, seja para prefeito de Manaus, ou seja, no Senado da República, em algum momento não conversou conosco e não recebeu de nós, evangélicos, ou de nós, Silas Câmara, apoio na Câmara para sua governabilidade ou em uma eleição eleitoral. Portanto, eu imagino que esse é um momento bom para que eu coloque minhas ideias, até porque eu tenho certeza absoluta que dos candidatos a prefeitos que estão, eu terei o respeito pela minha história de aliança, pela forma de lealdade como eu trato a minha vida pública, tá certo? E também pela comprovação de 20 anos como deputado federal, de vida limpa e de uma vida a serviço do povo do estado do Amazonas, dando o resultado dessa colheita, inclusive para eleições majoritárias dos que estão aí. É por isso que eu espero uma eleição, no que diz respeito a mim, de nível que possa respeitar as minhas ideias, como eu vou respeitar todas as ideias. Portanto, se Deus quiser, e eu creio que Ele quer, está certo? Nós teremos uma oportunidade dada pelo povo de Manaus, de no segundo turno discutir política grande, política com tempo suficiente, de igual para igual, para melhorar a vida do povo e da população da nossa querida Manaus. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista ao VNC. Eu que agradeço e quero, se você me permite, abraçar todos que lhe acompanham. Eu tenho uma admiração pessoal pelo seu trabalho, você sabe disso, e sei que a democracia se fortalece e o direito de acesso à comunicação cresceu e também se fortalece através dessa nova opção que você dá à população de Manaus, por essa que é uma das opções que mais cresce no mundo, que são as redes sociais. Portanto, Deus abençoe você, Neutro, a sua equipe de trabalho, e ao povo de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Deus nos abençoe. Vamos em frente.